A oportunidade, na verdade, ela era exatamente essa, né, de conectar os mais de 116 milhões de acessos que a gente tem dentro da Vivo com uma série de novos produtos, né, especialmente os produtos e serviços financeiros. A VivoPay, ela faz parte de uma série de iniciativas da Vivo já há alguns anos, né, de se tornar uma empresa de tecnologia e não só mais uma empresa de telecomunicações. Na verdade, o VivoPay começou há mais de 4 anos, até com outro nome, começou com o nome de Vivo Money. O Vivo Money, ele era o nosso empréstimo pessoal, o atual empréstimo pessoal, e ele começou, inclusive, né, através aqui da parceria com a Keitech. Ao longo do tempo, a gente entendeu que todas as capacidades da Vivo, né, em termos de canal, de ter mais de 85 milhões de acessos dentro do app Vivo, todas as capacidades da Vivo, em termos de poder entender o comportamento de cada um dos clientes, né, e analisar isso como num formato de crédito, e também, né, da gente poder ofertar, né, dentro do ponto de varejo, nos dava a condição de poder entrar em outros serviços financeiros. Além do empréstimo pessoal, a gente lançou a antecipação do saque aniversário do FGTS, nós lançamos no ano passado o crédito do trabalhador, e mais recentemente, né, a nossa solução de crediário, que permite com que qualquer cliente da Vivo vá até uma loja e ele consiga de uma maneira muito fácil contratar, né, um produto, seja um smartphone, seja uma televisão, seja até uma balança digital. Além do portfólio de empréstimos, a gente tem outras duas grandes categorias, uma categoria de seguros, e além disso, ao longo dos últimos anos, a gente vem inovando e lançando uma série de produtos, sempre com a prerrogativa de simplificar para o usuário a experiência de contratação e simplificar também o portfólio. A escolha da Keitech, ela aconteceu de uma maneira até muito natural, né? A Keitech, ela é a primeira SCD do mercado, né? E à medida que a Vivo ela decidiu entrar, especialmente no mercado de empréstimo, ela precisava de alguém, né, com expertise para poder fazer a bancarização, né, e conseguir fazer a cessão, né, desses créditos, dessas CCBs, né, para fundos, que é o modelo que a gente tem hoje. Então hoje a gente tem alguns fundos de direitos creditórios, os FDICs, e a Keitech ela começou atuando nesse processo aqui de bancarização, né, dos nossos créditos. E a escolha acabou sendo muito natural, né, por indicações de mercado e também, né, pela expertise que ela acabou criando por ser a primeira de mercado. Um exemplo de como que a Keitech atua, vou dar o exemplo aqui do crediário VivoPay. Então, no crediário VivoPay, basicamente, né, a Vivo, ela faz todo o processo aqui de análise de crédito. Com isso, todo o processo que a gente chama de bancarização, né, que é a criação da cédula de crédito bancário, né, que é a CCB, é feita pela Keitech. A Keitech, ela tem um processo super robusto de poder fazer isso em microsegundos para garantir, né, que o usuário não perceba a criação dessa cédula. E esse processo, automaticamente, ele acaba sendo gerado para poder tanto o usuário assinar, né, como o empréstimo gerado, quanto depois, né, esse direito creditório, ele é vendido, né, para um fundo de investimentos, né, um fundo de investimentos em direito creditório, que é o FDIC. No caso do crediário VivoPay, o FDIC também é administrado e gerenciado, né, e gestionado pela Keitech. Então, a Keitech ela acaba atuando em diversos pontos de contato aqui com a gente, tanto no processo de bancarização, quanto depois no processo, né, de compra, né, da cédula de crédito bancário. O crediário VivoPay é uma solução que é praticamente natural para a Vivo, né? Afinal, a gente tem mais de 1.800 lojas espalhadas pelo Brasil e a gente entende que dentro dessa capacidade, uma das necessidades do cliente, do vendedor, era ter mais uma opção de financiamento. Então, muitas vezes, né, o cliente da Vivo, ele procurava uma solução de financiamento diferente do cartão de crédito, né, ou diferente de qualquer outra opção de cartão que era os meios de pagamento preferidos na loja até então. Quando a gente passa a oferecer para o nosso cliente uma opção ao cartão de crédito, criar o crediário do VivoPay, onde ele tem de uma maneira completamente transparente, né, na jornada do vendedor, na jornada do cliente, essa escolha, e também de uma maneira muito transparente, né, qual que é a taxa de juros que ele vai pagar, qual o total de boletos que ele vai receber, e na hora ele já consegue receber os boletos impressos, né, para poder levar para casa e saber exatamente quando tem que pagar, né, qual que é a parcela. Isso garante, né, que o vendedor ele consiga melhorar muito as vendas dele. Ele consegue, inclusive, vender produtos até mais caros, porque, invariavelmente, o cliente não tem limite no cartão de crédito e ele consegue complementar a compra de um smartphone ou até de um smartphone mais alguns acessórios com o crediário VivoPay. Isso faz com que a gente consiga aumentar cada vez mais a penetração desse meio de pagamento dentro das nossas lojas. Bom, o VivoPay ele vem crescendo de maneira constante nos últimos anos. Então, a gente, até o final de 2025, a receita acumulada foi de praticamente 500 milhões de reais. Então já é uma vertical relevante e à medida que a gente vai expandindo o portfólio, né, dentro das verticais que eu comentei anteriormente, empréstimos, seguros e pagamentos, isso tende a se expandir cada vez mais. A gente tem muito apetite para poder entrar em novas linhas de crédito, novos seguros e também novos pagamentos. A gente entende que esse é o portfólio que cabe aqui dentro do VivoPay e, né, usar, né, a Keitech como parceira, continuar sendo parceira para desenvolver novas soluções.